Quem nunca ouviu falar que os relacionamentos modernos são líquidos, instáveis, em constante transformação e feitos para não durarem? O conceito de amor líquido foi cunhado pelo sociólogo Zygmunt Bauman e se popularizou na nossa cultura. Mas será que é só isso a que Bauman se refere? Será que liquidez, nesse caso, significa apenas falta de estrutura e de um formato definido? A gente ouve tanto falar em amor líquido que eu me senti na obrigação de procurar direto na fonte, no livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. O livro é curtinho e ele é composto por textos agrupados por assunto. Então, são tópicos como se fossem pensamentos, reflexões agrupadas em 4 grandes categorias: apaixonar-se e desapaixonar-se, dentro e fora da caixa de ferramentas da sociabilidade, sobre a dificuldade de amar o próximo e, por último, convívio destruído. Mas antes da gente entrar no livro em si, a gente precisa conhecer o filósofo que está por trás dessas ideias e um pouquinho da sua história de vida e dos fatores, dos acontecimentos históricos que influenciaram o seu pensamento. Zygmunt Bauman nasceu em 1925 na Polônia. Ele era judeu, de uma família não religiosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família de Bauman fugiu para a União Soviética e ele lutou em um destacamento do exército polonês comandado pelos russos. A gente pode perceber que as experiências formativas mais importantes na vida de Bauman começaram logo antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha 14 anos quando essa guerra começou. Então, justamente no seu período de adolescência, justamente no seu período de formação de identidade, ele estava testemunhando esses eventos. Ele teve que fugir com a sua família da perseguição nazista quando os nazistas invadiram a Polônia. E essa experiência dele como refugiado, com certeza, despertou uma simpatia muito grande em relação aos refugiados e aos marginalizados, que a gente vê em diversos momentos da sua obra. Então, com certeza, essa simpatia que ele tinha pelas pessoas marginalizadas da sociedade foi inspirada em uma experiência pessoal. Ele se tornou professor na Universidade de Leeds, no Reino Unido, e se dedicou a estudos em sociologia. Ele era professor de sociologia. Ele acompanhou também a tomada de Varsóvia pelos russos e a entrada da Polônia no bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Bauman também testemunhou a queda do Muro de Berlim e a grande evolução da tecnologia, desde os motores a vapor, dos motores a combustão na década de 1920, que estava em auge a criação de motores a combustão e a industrialização, até a chegada do homem à Lua. Ele acompanhou o desenvolvimento da internet, ele acompanhou diversas mudanças tecnológicas e sociais, vivendo numa época em que a humanidade testemunhou uma mudança muito acelerada. Difícil você achar outro momento da história em que houve uma mudança tão grande, tão radical, em tão pouco tempo. Bauman nasceu há 100 anos, em 1925. Ele viveu 92 anos, então ele viu realmente muita coisa e viu realmente grandes transformações sociais. Bauman considerava que a industrialização tornou possível o Holocausto. Ele testemunhou, assim como o mundo inteiro testemunhou, os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos e percebeu as mudanças que isso trouxe às grandes cidades, principalmente em termos de segurança. Ele acompanhou também grandes movimentos migratórios e a situação dos refugiados ao redor do mundo. E como ele escreve em Amor Líquido, não há soluções locais para problemas globais. Entender o contexto da vida de Bauman é entender o contexto em que as suas ideias surgiram. Hoje em dia, quando a gente fala em amor líquido, a gente associa tudo ao namoro digital e aos aplicativos de relacionamento. Mas Amor Líquido foi escrito em 2003, ele foi publicado em 2003, a partir de textos escritos nos anos anteriores. Nessa época, o Facebook acabava de nascer. Nessa época não existiam aplicativos de relacionamento e o Match.com, um dos primeiros sites de relacionamento pela internet, ainda era relativamente uma novidade. O fato de não ter escrito Amor Líquido pensando nos aplicativos de relacionamento não significa que o conceito não se aplique nesse contexto. Na verdade, ele até mostra o potencial de visão de Bauman, como ele conseguia enxergar mudanças que estavam acontecendo na sociedade e até tendências do que ainda estaria por vir. Quando a gente pensa em amor líquido, a gente pensa em algo que a gente não consegue segurar, algo que escorre pelo meio dos dedos, que nem água. Só que o conceito de amor líquido, ele não se refere apenas à instabilidade dos relacionamentos, ao troca-troca de parceiros, promovido principalmente pelos aplicativos de relacionamento.
Em Amor Líquido, Bauman reconhece que os relacionamentos são complexos e cheios de contradições. O prazer do convívio se opõe aos horrores da clausura. O desejo de apertar o laço entra em conflito com a vontade de deixar esses laços o mais frouxo possível. Ele escreve: em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. Os relacionamentos, segundo Bauman, são os representantes mais comuns, agudos e perturbadores da ambivalência. O conceito de amor líquido deriva do conceito de modernidade líquida, que foi cunhado antes, inclusive publicado em um livro que saiu antes de Amor Líquido. E para entender melhor esse conceito, eu procurei algumas explicações no vídeo que Luiz Mauro Sá Martino gravou para A Casa do Saber, o canal A Casa do Saber. Nesse vídeo, ele explica que a liquidez na obra de Bauman, ela não se refere apenas ao estado de constante transformação das coisas, mas justamente à ambivalência. O líquido é algo que muda de forma, mas não muda de conteúdo. Então, depois que você entende isso, a leitura de Amor Líquido faz muito mais sentido, porque se você pensar na água, a água ela pode mudar de forma, ela pode ser líquida, pode ser sólida, pode ser gasosa, mas ela continua sendo água. Então, é essa ambivalência, essa constante transformação de algo que tem o mesmo conteúdo, que tem a mesma natureza. É a isso que Bauman se refere. E no livro, Bauman coloca que os relacionamentos podem mudar, mas a necessidade humana de se relacionar, ela não muda. A sociabilidade humana é um fator que permanece relevante, apesar das tentativas do mercado de substituí-la por meio do consumo. Bauman coloca que estamos substituindo laços duradouros, como os de parentesco e o casamento, por conexões que podem ser feitas e desfeitas a qualquer momento. Ele coloca que o amor, até que a morte o separe, ficou para trás, e como resultado, ao invés de haver mais pessoas atingindo os elevados padrões do amor, os padrões é que foram abaixados. Ficou mais fácil considerar experiências menores e menos significativas como sendo amor. Episódios intensos, curtos e impactantes passaram a ser considerados amor. As habilidades que as pessoas adquirem ao se engajarem nessa prática são as de terminar rapidamente e começar do início. Só que isso causa o efeito contrário. As pessoas não aprendem a amar trocando de parceiros e recomeçando repetidas vezes, mas se tornam incapazes de amar. E se tornam incapazes de amar justamente porque se tornam incapazes de tomarem parte de um amor que é ao mesmo tempo mais profundo e mais elevado, o amor baseado no compromisso de durar para sempre. Bauman diz que não se pode aprender a amar, que amar significa abrir-se ao destino, ou seja, abrir-se às possibilidades. Sem coragem não há amor, ele escreve. Ele diz também que as aventuras sexuais são promovidas por impulsos, como o impulso de comprar algo no shopping, e que não chega a ser desejo, porque o desejo precisa de mais tempo e reflexão para ser amadurecido do que um impulso. E ele coloca também que nós vemos relacionamentos como investimentos, em que o lucro é a segurança e a companhia. Aquela mesma segurança e companhia que antes nos era garantida pelos laços de parentesco. Só que estar em um relacionamento implica na insegurança de nunca saber se você fez a escolha certa no momento certo. Essa é a ambivalência do amor em seu ápice. Buscamos o relacionamento para mitigar a insegurança e a solidão, só que estar em um relacionamento agrava justamente esses sintomas. Nós amamos com expectativa de retorno. Esperamos apego e fidelidade em troca do nosso amor. Mas amar é justamente arriscar não receber nada. Amar é ser generoso para não prender e arriscar não receber a fidelidade que tanto esperamos. Onde há dois, não há certeza, escreve Bauman. A única forma de aceitar e reconhecer as incertezas do amor é de reconhecer o outro como sendo um segundo completamente independente e diferente de nós. A nossa tendência é ver o nosso parceiro como uma extensão de nós mesmos. Por isso que nós esperamos que o outro haja da forma como a gente agiria. A gente espera que a pessoa faça o que a gente faria se a gente estivesse no lugar dela. Mas ela pode não fazer, ela pode fazer uma coisa completamente diferente. E é isso que está o risco do amor, você arriscar deixar essa pessoa agir da forma como ela vai agir, e não da forma como você acha que ela deveria agir. Então, ao invés de aceitar o outro como um ser independente e investir no outro, apesar dos riscos, apesar dessa ambivalência, a gente investe só um pouco e investe só até onde a gente está confortável. E nisso, o morar junto substitui o casamento, porque o morar junto possibilita uma união baseada em interesses em comum ou em uma identidade compartilhada. Diferente do casamento, que é uma união feita para atingir um
objetivo maior, que é a formação de uma família. E aí a gente vê os casais que se separam por não se reconhecerem mais ou por terem crescido em direções opostas, que é muito mais fácil separar o morar junto do que um casamento. E nisso a gente espera que o sexo por si só seja autossuficiente e autossustentável, que não esteja atrelado a mais nada, muito menos a um compromisso. Mas isso aumenta ainda mais a nossa angústia quando isso não se sustenta. Bauman cita outro pensador chamado Erich Fromm, que diz que o sexo só tem a capacidade de fusão quando aliado ao amor, ou seja, o sexo por si só não une as pessoas, mas o sexo aliado ao amor ele se eleva à fusão que a gente tanto espera ter nos nossos relacionamentos. Bauman diz que é possível que as restrições ao sexo livre que associavam sexo ao amor ou sexo ao compromisso tenham sido precocemente descartadas. Bauman diz que a insegurança em torno dos relacionamentos nunca se dissipa. Muitos tentam driblar essa insegurança, burlar essa insegurança por meio do sexo sem compromisso. Mas nunca há uma certeza de que aquela noite, que deveria ser só uma noite, não vai se transformar em algo maior. Então você continua sempre com essa incerteza. E sobre amor próprio, Bauman diz que o que nós amamos em nós mesmos é o estado ou a esperança de sermos amados pelo outro. Então nós precisamos primeiro ser amados pelo outro para depois amar a nós mesmos. E amar ao próximo como a si mesmo significa respeitar a singularidade de cada um. Em Amor Próprio, Bauman não fala só sobre amor, mas ele fala sobre necessidade, solidariedade, moral, pertencimento e outros temas comuns pertencentes à modernidade líquida. Ele fala sobre cidades, refugiados, movimentos migratórios e uma série de outros assuntos. E fala também como as cidades e os lugares que nós frequentamos interferem nos nossos relacionamentos. É uma leitura que não é muito fácil. O Amor Líquido não é o mais fácil dos livros para ler, mas eu recomendo você buscar e ler por si mesmo. Assim como toda vez que eu falo sobre algum livro aqui, eu recomendo você buscar e ler por si mesmo e não ficar só pelo que eu falei. Eu falei algumas coisas de uma forma mais mastigada, um pouco mais interpretada, para tentar ajudar na sua compreensão do livro. Mas é ideal que você leia por si mesmo e tire suas próprias conclusões. E claro, venha comentar aqui e me contar como foi a leitura e o que você tem pensado sobre as ideias. Se você lê, o que você pensa sobre essas ideias? Então é isso. Por enquanto, esse é o assunto do vídeo. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo.